gente chegamos às 4 horas da tarde lá no Brás. Eu, todo aéreo, quer dizer, 100% de diferença o convívio aqui para, mesmo assim naquela época, a estação do Norte, né, que é o Brás, 100% de diferença. Então fiquei perdido no meio do mundo, né? Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, conheço Santos, conheço São Paulo. Vamos fazer o trabalho só de São Paulo aí? Vamos! E o que você conhece em São Paulo? Como é que foi essa história? A história de São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu fui para onde? Carregar pimenta lá da Tapicirica da Serra, né? Para vender na feira, mas o japonês, né? Mas quando chegamos em São Paulo, eu comecei a imaginar, talvez eu, meus irmãos, que entende a pior coisa que nós fizemos, entende que na época, tá? Olha, eu deixei lá por causa que a situação é financeira. Você sabe quanto é que eu ganhava lá por dia? Corresponde 10 centavos agora, 10 tons por dia. Aquele dinheiro não dava para comprar nem uma fossura de bode para a gente comer. Medo, porque eu tinha medo dos ônibus, eu tinha medo de tudo, eu não sabia atravessar a rua, não sabia nada, eu tinha medo. Excitado mais. Ficava só assustado. Eu andava lá sozinho, mas andava assustado. São Paulo é uma ilusão, na verdade, né? Passei bem um mês lá, aí não fui mais não. Achei uma coisa meio estranho para mim. Para mim estava preso, né? Que o cara nas matas tá com uma pessoa, ele tá solto. Ele tá livre, ele tá reparando por aquilo, ele anda por aquilo, anda por aquele pé de serra, anda naquele serrote, naquele outro serrote e anda assim. Vai para aquele pé de serra e olha para baixo, né? Aí vem com a agonia, mundo. A gente não vive na cidade grande, a gente vegeta, passa o tempo. Quando começou aquela favela, só tinha uma pessoa, assim como eu estou aqui, né? Que era Durvalino, uma pessoa nova. Formou aquela favela, plantou uns pés de mandioca, aí já ali, a favela da mandioca. Por quê? Porque ele plantou assim um quintalzinho de mandioca, que lá ninguém plantava. Na época aquilo ali era matão, só tinha o hospital do lado de cima, por lado de baixo era matão, outra parte ali onde ia Caraigá, não era nada, ali era mato também, só mato. Ali por lado de cada ponta do Morumbi tinha um mercado chamado Murita, o resto era Caatinga. Preá a gente pegamos muito ali na beira da Marginal. Lá na Caraigá mesmo, do lado da Caraigá ali, a gente saía batendo aqueles capinhos, o bicho corria e a gente catava ele. Preste bem atenção, quando eu vim para aqui, a primeira vez, existia 3 pessoas lá do meu lugar. O primo dela e essa pessoa lá do Tucuruvi. Não existia ninguém. Depois para cá e começou a chegar, e agora tem milhão de pessoas lá do meu lugar, aqui. Eles alugaram um caminhão, eles fizeram um pau de arara e vieram vários parentes nesse caminhão. E essa viagem demorou dias. Eu não lembro, mas o que minha mãe fala, que passou de 15 dias. Veio eu, meu pai, minha mãe e a família toda, né? E veio mais alguns parentes. Foi uma necessidade, né? A minha mãe achava, na época, que o melhor caminho que para criar os filhos
entendi que seria aqui São Paulo, né? Que lá não havia aqui condições. Isso há 32 anos, 33 anos que eu estou aqui. Aí eles me trouxeram assim, quando eu cheguei num dia, no outro dia eu já fui trabalhar, um frio. Eu não sabia que aqui era frio, eu vim com a roupa tudo de alcinha, tudo curtinho, era nova, sabe? À noite não dormia direito, a gente fazia fogo, juntava pedaços de madeira na obra, fazia fogo. Ficava até quando estava bem mole mesmo de sono, a gente ia dormir. Eu não tinha bairro, eu ficava na casa de um, na casa de outro, no final de semana, quando eu saía. Porque eu não sabia andar, eu não tinha dinheiro para pagar a condução. Então tinha que alguém me buscar no serviço para me ir para algum lugar. E de noite tinha que ir levar, porque no outro dia todo mundo ia trabalhar. E assim eu fiquei. Mas eu gosto daqui, sabe por quê? Porque aqui você acha uma sobrevivência. Porque lá é o meu lugar, lá onde eu nasci, onde eu me criei. Mas lá não tem a sobrevivência para o índio. Quando chovia, eu não dormia. Eu passava a noite inteira sentadinha ali na beira da cama. Tinha um buraquinho assim na madeira e eu ficava olhando para uma rebanceira que tinha assim em cima do meu barraquinho. Eu vi ela descer. Se ela descesse, meu barraco também ia. Fui lá, o barraco estava já cai, não cai. Aí eu fui lá na assistência social. Falei, ó, dá uma olhada lá no meu barraco lá. E eu não queria gastar porque o lugar não era conveniente que desse para fazer um de bloco, né? Eu ia gastar uma fortuna e não queria ficar com bom. Estou desempregado, mas não estou passando fome, graças a Deus, né? A esposa trabalha, quando aparece um bico, eu faço também um bico, ajudo por aqui para colar. Aí, mas dou graças a Deus você está nesse mundo, né? E o Campo São Paulo, quem trabalhou primeiro no Campo São Paulo foi eu. E no Palácio do Governo eu estava trabalhando em cima na ferragem, me abusaram, eu joguei a ferragem toda para baixo para fazer aquela modo de uma torre, né? Eu trabalhei naquela construção da Rádio Bandeirante. A Rádio Bandeirante. Ali eu trabalhei, foi muito. Trabalhei 8 anos ali. Eu que construí aquilo lá, comecinho até o fim. Depois ela pegou fogo, eu fui lá outra vez, levantemos até o fim. Até eu sofri um acidente lá. Eu caí do balancinho, que eu gostava de descer as fachadas, que eu cheguei a ser pedreiro. Eu gostava de descer as fachadas por causa que tinha hora prêmio, né? Ganhava um pouquinho a mais. Aí quando chegou mais ou menos uns 3 andares, eu não sei que fui descer o balancinho, aí escorreguei, caí lá embaixo, me machuquei, fiquei 10 anos sem poder andar. Quando eu cheguei na casa do meu pai, que vi aquele monte de barraco de madeira, esgoto, na minha aldeia não tem isso. A sujeirada danada. E eu só pensava, só chorando, querendo voltar. Bem, agora sim, no início de hoje estava falando da nossa programação de hoje, que estava recebendo, portanto, aí, estava chegando uma equipe de São Paulo para fazer o resgate da cultura, enfim, gravar gravações de imagem e som, né, da nossa cultura. Pois é, então a equipe já se faz presente, onde irão passar 15 dias para documentar aí a Pancararu
São Paulo, eixo Brejo dos Padres e São Paulo Brejo, aquela ponte que ligamos São Paulo com Brejo e o Brejo com São Paulo. Aqui, que nem eu nasci, por aqui. A minha vida foi tudo isso aqui, andando por aqui, por debaixo desses pés de cajueiro, criando. Tinha uma tia minha que tinha uma casa ali, faleceram tudo. A minha avó morava ali no pé da pedra, lá no pé daquela serra. De lá até nessa nascença lá, que eu vou mostrar para vocês depois, era da minha avó, tudo aquilo lá. A nossa terra lá, olha, você planta 1 quilo de feijão, você colhe 60 quilos. Um só quilo colhe 60. Que a gente, quando ficava sabendo que estava chovendo lá no norte, aí era um desespero, ninguém queria ficar mais. Aí falaram que tinha chovido para lá, pronto, ainda não. Vamos embora todo mundo, trabalhar na roça, né? Então, para a gente falar a verdade, a cidade não é lugar de caboclo. Para ser sincero, a cidade não é lugar de caboclo. Porque onde foi que nós encontramos os índios? Nas matas, nos rios. A seca nos castiga. O governo, muitas partes, nos castiga. Os não índios nos perseguem. Hoje a gente está sofrendo, a gente está arriscado até que a nascência seque, porque já está muita encanação puxando água da nascença. Um brejo hoje, lá em cima, a gente tinha aproximadamente 12 engenhos, 12 engenhos de cana, que no mês de agosto para setembro, todos eles moíam cana, a gente fazia rapadura, mel, para vender. Hoje a gente não encontra um pé de cana. A gente tinha bananeira, a gente tinha laranjeira, de tudo a gente tinha dentro da nossa área. Depois disso aí acabou. Então a gente vive assim. Muitos têm que se deslocar da área para ir para São Paulo, para caçar o meio de sobreviver, senão não dá, porque é muita gente hoje, né? Num lugarzinho apertado, além de ser apertado, a gente trabalha só em cima das serras. A área é produtiva, praticamente está na mão dos poceiros. Você sabe quanto ganha uma empregada doméstica aqui no acampamento, Cidade Limpa, lá? Foi R$70 por mês. R$70 por mês, incrível. No acampamento ali é R$70 por mês. Muitas delas, de cada 10 tira uma, que ganha R$100 por mês. É incrível uma coisa dessa. Agora estamos acobertados de Deus, aí. Nós não tínhamos luz. Era o candeeirinho, o foguinho aceso. Hoje nossas casinhas, não faz vergonha uma pessoa, não vamos ser chegar na nossa casa. Mas de primeiro nós morávamos era na casinha de paia. Candeeirinho aceso, foguinho. Porque muitas vezes eu estava dentro da sala de aula, meu pai chegava e dizia, não, vamos para a roça, que está chovendo, ou nós temos que plantar isso. A gente tinha que sair dentro da sala de aula para ir plantar um fumo, uma maniva, para poder mais tarde ter o que comer. E eu falo uma coisa, tá? Quando o parente sai da aldeia, que vem aqui para São Paulo ou para um outro grande centro, ele não vem alegre. O coração dele vem chorando, chorando, que ele não sabe, entende o que é que ele vai encontrar. Nossa Senhora, tem dias que eu não durmo pensando, planejando como que eu faço, porque eu nunca voltei, porque eu não tenho condições. E vejo que o lugar para os índios aqui está restrito. Chegando mais 1.500 índios de lá, que vêm para aqui. Quando chegar aqui, vamos amontoar perto um do outro, vamos terminar morrendo como lagarta na areia quente. A nossa assistência aqui dentro da área é muito precária. Porque quando a FUNASA manda a equipe médica aqui para dentro da área para atender a comunidade, tudo bem, a equipe vem. Só que depois que a equipe volta, que leva todos esses resultados de doença, às vezes até uma doença que nós nem tínhamos conhecimento. Aí a partir do momento que você toma conhecimento, que você está com aquele problema, que você tem aquela doença, você quer ficar bom. E você morre e é muito difícil quando você consegue fazer um tratamento.
Então, das duas, ou você dá uma de doido mesmo, dizer eu quero, eu preciso, porque se você for na educação e esperar a boa vontade deles, você morre aqui dentro da área. Hoje a gente está tendo mais uma coisa porque a gente acordou. A gente está se levantando e está correndo atrás do prejuízo. É onde eu digo, a gente vai briga com a própria FUNAI para poder a gente adquirir as coisas. Se você não brigar com a FUNAI para adquirir as coisas, ele não traz na mão, não. O que a FUNAI faz hoje é assim, se eu estou me destacando na minha luta e tem outro índio aqui, ele procura trazer, a FUNAI, ela procura trazer esse, para junto dela, para jogar de encontro comigo. Aqui dentro da área a gente só conhece o nosso lado de comunidade, aqui a gente só conhece as nossas tradições. E você viajando para fora é bom que você aprende conhecimento, até mesmo para se defender e voltar para dentro da área e mostrar para os nossos irmãos que nós temos esse direito. E se nós temos esse direito, nós temos que correr atrás. Se nós temos que cobrar os nossos direitos, doa quem doer, nós vamos ter que cobrar. Sou nordestino, filho mesmo da raiz. Quero mostrar para o mundo e o meu país um povo forte, humilde e sofredor. Mesmo na seca a gente luta com a terra, e na certeza que estamos numa guerra onde tudo é feito com amor. Sofri, trabalho, carne de sangue nas mãos. Tô bem a terra, plantei milho e feijão. É muito duro meu trabalho, minha lida, mas pra mim vencer na vida estou pronto a suportar. De fruta, pinha, murici, goiaba, melancia, embu, maingá e caju. Hoje sou velho, só tenho medo da morte. Sou caboclo muito forte, filho de Pancararu.
Você tá vendo esses homens dançando aí, tá? Mas sem comparação, nós chegamos aqui, nós vamos fazer um trabalho, nós vamos abrir uma mesa aqui. Aí quando nós chamamos por os homens, eles chegam, né? Eu chego na senhora que estiver cantando. Aí nós enxergamos as coisas. A ciência da nascença lá, aquela serra, ali é um palácio. E embaixo dela é um mar. Se alguém vem para fazer isso, ela se desmancha em água. Se for para tirar a riqueza que tem lá, mas a riqueza que tem lá é dos encantados. Esse meu forgueiro mesmo, quando ele veio para dar o tuante dele e para levantar ele mostra, ele é um general, ele é um capitão, isso aqui dele brilha tudo de ouro, ele é um galego. Ele apresenta no sonho e dá o tuante a você, que a gente não aprende assim, tem que ele vir dar, para poder a gente levantar ele. Aí toda a ciência dos encantados é lá naquele palácio da Fonte Grande. Se mexer naquela serra para tirar o ouro que tem lá, alguma coisa que tem lá, filha, aí pronto, acabou a força dos homens. A senhora não acredita? Eu acredito. Também não digo nada. Cada um vai pro seu lado, né, filho? Mas eu amo Deus no céu e meu santinho. Porque se a senhora me dá um retrato, eu tenho esse retrato desse prazer aqui. Então, assim como eu amo ele, sem eu ver, então posso adorar esse prazer. Eles estão perto de mim. Bem assim será a senhora. Me dá seu retrato, eu não quero que ninguém mexa com ele, não. Não é não, filho? Por que é chamado Corrida do Umbu? Você sabe? Porque quando um homem acha um imbu, aí é um imbu grande e é furado. Aí ele acha e ninguém pode chutar esse imbu, certo? Porque se chupar morre e fica doente. Aí por isso que chama fechamento do imbu. E como é que sabe que encontraram esse imbu? Porque um homem quando ele vai pro mato, ele vai olhando pelo imbuzeiro. Aí ele vê algum imbu grande, ele fica só olhando, aí vê um buraquinho. Aí quando ele encontra esse imbu, o que é que ele faz? Ele guarda, aí fala para os que fazem o fechamento do imbu. Aí quando ele for no dia de domingo, aí ele vai fechar. Leva lá para o ciseiro. Aí ela fecha. Eles só dançam, o que é que tem assim? Eles só dançam e a queimada. Queimada de quê? De dançação. Aí vão pro muro de ciseiro, aí se queimam, aí dança o toré e acaba. E acaba. Uma coisa indígena. Uma coisa indígena.
Cansanção é uma espécie assim de através da quaresma, né? Os índios eles se sacrificam, se martirizam com o cansanção, né? Aqui tem até uns penitentes que veio com os negros também, os africanos, tem uns penitentes que sacrificam, mas o sacrifício indígena é o cansanção. Aí eles se fazem uma distinção, se melam de barro branco, fazendo desenho, né? Desenho de estrela, de cruz, etc, né? Precisa ter coragem e amor à causa, né? Porque o cansanção ele é ridículo, quem não tem aquele desejo, quem não tem aquela fé, a pessoa sofre muito com a coceira e com a dor que ele deixa, né? Mas o índio sempre não sente nada porque ele vai com aquele amor, com aquele entusiasmo, né? Deus no céu e nós na terra, e os remédios do mato, e essas pessoas que dançam, que é nos nossos corações. Nós temos fé em Deus, tem fé em Deus e neles também, que ali é nosso doutor. Adoece uma criança, primeiro eu vou apontar eles, aqueles homens do cansanção. Se eles levar para o médico eu vou, se não for, certo? A minha mãe falava que antigamente, se um índio tivesse com fome, ele dizia, pode se aprontar, que amanhã vai buscar aquele boi. E o boi lá estava morto, os donos pensavam que era até de doença, mas não era. A própria natureza via toda aquela situação de fome, de necessidade, ia lá e matava o animal. Ele só mandava meio do sonho, às vezes nem assim de dia mesmo, chegar e falar no teu ouvido. Vai lá em tal lugar que está te esperando. Isso é uma ciência que muitas pessoas, historiadores, antropólogos e assim por diante, tentam entender e descobrir isso, só que não consegue. Não consegue. É um mistério. Que a maioria da filosofia e da ciência não confia na parte espiritual. Eles não aceitam. Há uma contradição que fala que é por meio da fé que você... se você não vê, se não pegar, você falar, não é verdade, não existe isso, mas você sente. Isso é espírito. O ar que a gente respiramos. É verídico, você sente. Você não pega, você não vê, mas você sente. Isso é poder que Deus deu a nós. Mas vocês não estão entendendo, né? O zelador fala zelador porque ele tira aquela roupa para vestuar, tira aquele croar para fazer aquela roupa. Aí depois ele vai zelar com os mesmos aparelhos. Aí chama o zelador, porque vai por dia de fumar. Eles não são como nós, para andar aqui pisando em riba de chão. Eles têm que ser suspensos da terra. Aí por isso que eles vivem nos astros, no espaço, navegado por nosso Pai do Céu, né? Ele é a mesma força de Deus. Aí nós temos aquela fé e trabalha. E qualquer um pode fazer um pedido para eles que alcança. Aqui, tudo começou com o quê? Com os índios Pancararu.
Antes da estrada de ferro, Petrolândia era apenas um bebedouro. Os primeiros nativos eram daqui mesmo, de Canabrava. Tacaratu de Canabrava, os primeiros. Mas os índios foram se dispersando de um lugar através de perseguição, de permanência de estranhos. Mas Pancararu tem raízes aqui. Esses que vieram de lá de Serra Negra encontraram Pancararu aqui, como raízes, né? E os que foram em Alagoas, que chamam Jeripancó, foram daqui para lá, são descendentes daqui. Como os que foram na Bahia, estão na Bahia, em Pancararé, que lá chamava Brejo do Burgo, lá tinha pouquinhos índios, né? Mas foi índio daqui que levou essa mensagem, índio de tradição, e colocou na Bahia, Pancararé. Mas esse nome Pancararé daqui tem o praia aqui, Pancararé, tem o tuante do Pancararé, tem a semente do Pancararé. E por motivo de lá ser filiado aqui, a gente não ia, como tem Jeripancó, que é Brejo dos Padres daqui, está lá em Alagoas, como tem Pancararé, lá no Brejo do Burgo, que é adotado por a gente. Em terceiro lugar tem São Paulo, lá no Real Parque também, que é daqui, que é adotado pela gente. Mas tudo aqui é tronco. Lá de Canabrava foi que eles vieram aqui para aquele serrote, o Serrote da Missão, né? Aí de lá do Serrote da Missão, eles avistavam quem chegavam por aqui, né? É de trás aqui desse serrote aí, o Serrote da Missão. Os índios vieram para cá, tô em cima daquelas pedras para lá eles olhar quem chegava por aqui, porque aqui só tinha matagal. Que só, nessa época só existia índio mesmo e matagal, não tinha planta nem fruteira nenhuma, só tinha matagal. Aí eles conviviam daqui para lá, por causa das águas, oásis de água, né? Lá eles deixaram os portugueses lá, os jesuítas, e vieram para aqui para ver se alguém vinha perseguir eles aqui. Mas como eles andavam com tradutores, né? Outros índios já domesticados, através disso aí foi que eles chegaram a os índios. Aí eles deram notícia que encontraram aqui essa nascença d'águas. Aí, como eles foi quem descobriram, era deles, era dos padres, né? Aí por isso criou-se o nome de Brejo dos Padres, para que outras pessoas que chegassem aí, outros brancos, né? Já tinham dono isso aqui, já era dos padres. E antes disso não existia nada, só os Pancararu inventados das serras corridas, na época que foi feito de 550, ficaram por o lado lá da Bahia foram chegando gente de fora, foram jogando, até que tiraram eles da beira-rio e eles se colocaram nas fontes de nascença que tinha o nome de Bonitas Claunã. Eles correram para entre Serra, Cabeça, Canabrava, Fundo de Itapera, Olho da Aguinha, Rituntum, e ficaram nessas partes de nascença. Foi quando foi criado em 1702 que Claitupi ganhou o nome de Pancararu, Itacaratu ganhou o nome de Itacaratu, que não era Tacaratu, entre Serra, Cabeça e Canabrava. O primeiro pé histórico que foi feito por os Pancararu quando foram expulsos da beira-rio. Isso é história do princípio do mundo, não é histórico de história de branco, não. Essa história seria de nós índios. Assim como eu falei que os padres da congregação de São Filipe Neri fizeram a primeira missa em Brejo dos Padres, naquele nome de Serrote da Missão, que deu o nome de Serrote da Missão em Brejo dos Padres, que Brejo dos Padres era reconhecido como Jeripancó de Cancalancó, então os que ganhou o nome de Brejo dos Padres. Mas Brejo nunca teve padre, Brejo teve índio. Aí o índio que queria receber um espelho, receber um pano vermelho, uma coisa assim, ele se interessava a falar o português para que ele fosse beneficiado através de presente. Nem hoje um atleta, né? Atleta ele corre mais para ganhar uma taça, né, uma medalha. Então o índio nessa época ele se interessava a falar o português para aquele atleta, né, na língua, né, falasse melhor e ganhar um presente melhor. Quando chegou de 32 a 36, foi que veio pessoas, que veio Carlos Estevam fazendo pesquisa aí por a serra, caçando coisa de índio. Quando foi em 36, então, que ele voltou de volta para cá, trazendo melhoraria para Pancararu e segurança. Foi quando em 38 começou a criar posto, grupos de escola. Em 40 a 42 deixaram posto, chefe de posto, funcionário, professor e funcionário para cuidar dos Pancararu através do serviço de proteção índio. Porque eu alcancei coisa no museu por aí, essas histórias que eu estou contando não é sonho nem também não é mentira, posso provar para o Brasil inteiro, porque eu não tenho medo, que eu não conto história de sonho nem de levantar leve não, nem que alguém me contasse, que não é história de vir dizer, é história de realidade. Então que eu só relato o passado, não sei falar
do presente nem do amanhã, porque a coisa que o amargo que a gente passou, eu quero que o Brasil todo conheça o esforço e o peso que sofreu o Pancararu. E a gente tem 2 documentos. Tem o de índio para se identificar como índio e tem o outro de branco para trabalho. Então ninguém sabe? Ninguém sabe, só se a gente se identificar ou andar com colar, né? Aí já vão dizer se é pai de santo, é macumbeiro. E antes a gente nem se identificava, né? Desde 95, que teve aí uns assassinatos com os índios, né? Pensando que eram outras pessoas. Federico, Dimas, o Fernando, o Bino pegaram e montaram uma associação. Então hoje já está no reconhecimento de todos os moradores que já existe índio dentro daqui da favela. É como tem mesmo, até nas fotos, né? A gente já se declara até como índio da favela do Rio Parque. Aqui eu acho onde tem mais todo mundo conhecido, né? Assim, tem na Madalena também, tem Guarulhos, tem parente e tudo, mas não é como os daqui. Que as pessoas que vêm de lá vêm diretamente para o Rio Parque. Aí daqui que às vezes vai para outro lugar, para Madalena, para outro bairro, né? Mas primeiro vem para o Rio Parque. E daqui eu não tenho vontade de sair daqui. Para mim, a Rio Parque para mim foi tudo aqui, sabe assim? Em emprego, em os parentes que eu vejo, né? Que se eu tivesse... Igual, às vezes chega um parente aqui, eu aviso para outro lá que está aqui, então... Às vezes a pessoa quer ver, mas não dá nem tempo, porque a pessoa já volta também, vai embora. Fazendo essas identidades indígenas, eu comecei a perceber que cada documento que eu dava aqui para um parente, Federico, somos índios. Fui ontem no banco e apresentei o meu documento. Você é índio? Sou. Mas foi muita briga, tá? Muitas invasões de FUNAI em São Paulo. Alguns processos eu assinei. Se precisasse assinar novamente, eu assinaria, tá? Que eu tinha de fazer isso. Antigamente a gente teve tanta vergonha até de ser índio, preconceito, de chegar na escola, dizer, nossa, você é diferente, e era como se a gente fosse, sei lá, não existisse, é meio complicado, né? Nós somos cidadãos, somos brasileiros, somos pessoas, gente como qualquer outra, apenas temos uma cultura diferente. Across from Sao Paulo's newest business centre, the slum of Real Parque, or Royal Park, is the unlikely home of a community of Pancararu Indians from the northeast of Brazil. The community is growing rapidly, as more and more young Pancararu are drawn to the big city with dreams of escaping the poverty of their reservation. Hoje aqui em São Paulo nós estamos numa estimativa. Today there are about 1,500 of us in São Paulo. If we all went back to our reservation, there would be no land to work. The main problem there is the lack of land. More than half of Brazil's indigenous population now live in the cities. The move to urban jungles like this represents a huge shift for people whose culture is deeply rooted in the land and forests. A mídia surgiu em 97, porque até nessa época, Pancararu aparecia como? Quando matava um parente em São Paulo, aparecia uma manchete. Um índio Pancararu foi morto. A partir disso aí começou o processo de mídia, televisão. Eu já tive repórter aqui de algum jornal que pediram que eu se pintasse, eu fosse até a Paulista, entende, que de cocar e de arco e flecha. Falei, poxa, não dá para fazer isso. Não, mas é bom porque a gente joga você em uma capa, a gente vende mais jornal, tá?
Estou fumando campeão, tá? Claro, só fumo só de manhãzinha ou à noite quando eu chego em casa. Mas algumas vezes eu coloco no carro, não agora, mas no passado, eu fumando dentro do carro, a polícia chegou a me parar. Você está fumando maconha. Como estou fumando maconha? Tá? Isso daqui é um campeão. Não, mas isso aqui é negócio que foi, não é. Tá aqui meu documento, eu sou índio. E antigamente eu tinha muita vergonha e medo mesmo da discriminação, que dizer que você era índio, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, meus patrões ainda souberam, assim, porque a minha identificação era aquele papel. Aí eu fui trabalhar lá, eu não tinha carteira profissional, não tinha identidade. Aí, de onde você vem? Aí eu mostrei aquele papel. Aí foi onde eles me acolheram e falaram assim, vamos cuidar dessa menina, porque eu era muito pessoa assim, meio bruta não, pessoa que não sabia falar muito obrigado, nem me dê licença, nem por favor, tudo era não, vá você. Depois que eu fiquei assim como eu sou hoje, é que a mulher me contava e dava risada, que o marido dela dizia assim, ô Mônica, vamos cuidar dessa menina, que ela é uma menina boa. Não adianta o governo falar que demarca terras e mais terras e mais terra. Ele tem de dar condições para os povos de cada região não sair que para as áreas grandes, que para São Paulo, para outros local. Eu acho o seguinte, tá? São Paulo deveria ter pelo menos 1 metro de terra, áreas indígenas Pancararu. Que qualquer projeto que fizer em São Paulo, que não for áreas indígenas, eles usam aquele palavreado, é índio desaldeado. É uma coisa que essa palavra, entende, me corrói, tá? Índio desaldeado por quê? Quer dizer que você vai embora até o Japão? Não, você não é brasileiro, tá? Essa palavra índio desaldeado, o índio sente como que ele fosse um fugitivo que entende que de aldeia. Não posso atender que você é índio desaldeado. Essa é a esperança. O terreno é legal, só falta o quê? O recurso para construir. Esse é um sonho que eu tenho. Isso começou desde 2000, 2001, foi iniciado em 2001. E até agora concluiu, mas falta o recurso para ser executada a construção das casas para as famílias. Da minha região, área leste, Jardim Elba e Parque Santa Madalena e São Mateus. Aí eu, por mim, depois de sair daqui, vocês toquem até fogo para lá, eu não tenho nada a ver. Eu quero ver sair nas televisões, que eu não estou só falando mentira. Se muita gente esconde, mas eu não escondo não, que se nós ficar debaixo de uma pedra, nós nunca vamos sair. Não adianta, eu acho bom que vocês venham aqui na minha casa e firme para sair. Está filmando uma coisa que nós fizemos dentro de Pancararu, que se eu chegar em São Paulo dizer que sou bacana, aqui nós tem de tudo, se nós não tem. Muitos têm, mas tem muitos que vivem no maior sofrimento e nunca vai sair desse sufoco, porque aqui as condições para nós é péssima. Então que Pernambuco e Bahia tem índio preto, índio branco, índio azul, índio roxo, de todas as qualidades, porque tiveram o coração de mãe e o negro que veio da África não voltou para lá não, ficou aqui junto com nós. Então que perante índios e brancos e negros, fizemos um Brasil melhor, por isso existe Brasil, que esse nome foi criado pelo um pau que nós existíamos na nossa terra, que tinha o nome de Pirapitanga, não era Brasil. Hoje ele é o pau-brasil conhecido, por isso se fala em madeira tinta, que é a madeira vermelha cor de sangue.
da serrinha. Quem não viu tem que ver o que a natureza pôde fazer nas terras indígenas de Pancararu.